Nessa edição do Jornal da Univates, normas da vigilância sanitária estão mais rígidas. Veja como é o trabalho dos bombeiros voluntários de Teutônia. O projeto da Univates constrói veículo para transporte de resíduos e ainda Dia do Pastel. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. Pessoas que querem trabalhar como taxistas em Estrela terão que passar por um processo a cargo da Prefeitura que concede a permissão para o serviço nas ruas. A medida é uma exigência do Ministério Público e do Poder Judiciário, estabelecida por inquérito civil que se arrastava desde 2007. Na última semana foi definido que a concessão do serviço será de no máximo 10 anos e que a quantidade de pontos com táxi será de 42, sendo que 10% deles serão destinados para motoristas com deficiência. A vigilância sanitária vai aumentar a fiscalização de estabelecimentos que comercializam carnes, queijos e fiambres. Alterações na lei que regulamenta o serviço exigem maiores cuidados por parte dos comerciantes. A carne exposta no balcão parece que vai render um bom churrasco, mas como ter certeza que o alimento é de qualidade? Para garantir isso e ainda conhecer a procedência e como carnes, fiambres e queijos são manipulados e expostos, o governo federal alterou o decreto 53.304 no final de 2016. A antiga lei datava de 1974. O que mudou é que a vigilância agora vai dividir os estabelecimentos que fazem comércio de carnes e fiambres em A1 e A2. O que seria o A1? O A1 seria o estabelecimento que vai ter salas para fazer porcionamento de carnes e sala diferente para fazer porcionamento de fiambres. O A1 vai poder tanto vender no balcão de atendimento como no balcão de autosserviço. O A2 vai poder somente fazer a venda em balcão de atendimento. Em Lajeado, a Vigilância Sanitária, que é vinculada à Secretaria da Saúde, já fez até reuniões com proprietários de estabelecimentos, responsáveis técnicos e manipuladores para um esclarecimento sobre essa lei. Nós vamos intensificar as vistorias e a partir agora desse ano, do ano de 2017, nós vamos estar classificando então os estabelecimentos nessa nova nomenclatura do decreto 53.304 de novembro de 2016. Além dos comerciantes estarem cientes das novas regras, é importante que o consumidor esteja atento a alguns detalhes na hora de comprar, principalmente carnes. O importante é que esses alimentos tenham origem, tanto no balcão de autoatendimento como no balcão de serviço, e as temperaturas desses balcões, que tem que estar até 7 graus, que é o armazenamento da carne se dá numa temperatura até 7 graus. Fora o que consta na nova lei, vale lembrar que outras normas, como os POPs, que são procedimentos operacionais padrões, continuam valendo. Entre eles, higienização das instalações, dos manipuladores, controle de temperatura e rastreabilidade. Os trabalhos de reforço da estrutura conhecida como Ponte Seca, iniciados em setembro de 2016, continuam. Desde janeiro, a parte inferior do viaduto na Rua Bento Rosa, que está em fase de acabamento com concretagem e pintura. Apesar de ajustes finais sobre o viaduto nos próximos dias, outro serviço será executado sobre a estrutura da BR-386, causando bloqueio no trânsito. Motoristas devem estar atentos às interrupções. Os ensaios do Coral Municipal de Colinas retornam amanhã, dia 14, às 8 horas da noite, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E a seguir você vai ver como funciona o trabalho dos bombeiros voluntários de Teutônia. A
A taxa média de juros do cheque especial caiu 0,04% em fevereiro, passando de 13,6% para 13,56% ao mês, segundo pesquisa do Procon de São Paulo. Dos 6 bancos pesquisados pelo órgão, 3 reduziram a taxa. A maior queda registrada foi no Banco do Brasil, onde os juros baixaram quase 1%. Em Teutônia, os bombeiros são voluntários, ou seja, não recebem nada, trabalham de graça pelo bem da comunidade. Esse é o bombeiro Genir Pitão. Bombeiro? Eu já estou há 14 anos nos bombeiros voluntários, fui um dos fundadores. E eu trabalhava numa calçada onde que a gente já tinha brigada de incêndio lá, onde que atuava no município aqui, né? Como os bombeiros de Estrela que atendiam nós demoravam muitas vezes muito tempo para chegar aqui, daí a gente resolveu formar os bombeiros voluntários para Teutônia, né? Além de bombeiro voluntário, ele passa o resto do tempo na loja de manutenção de computadores, ramo que atua há 30 anos. O dia a dia é corrido, sempre nas empresas trabalhando, né? Mas sempre sobra um tempo para os bombeiros voluntários, para a gente fazer os papéis aqui para o bombeiro, onde a gente cuida também da diretoria, né? Cuida do material quando é comprado. Mas a gente sempre tem uma boa respaldo atrás, que é o nosso presidente, onde está sempre comunicando, e a gente está sempre se comunicando com o vice-comandante também, né? Sobre os plantões, assim, é bem tranquilo, né? As tarefas é o mesmo. A única diferença que muda, que a gente sempre diz, que hoje a gente é voluntário, né? E eles são remunerados, porém as obrigações são as mesmas, o atendimento são os mesmos, né? As hierarquias são diferentes, né? Como bombeiros voluntários são por associações, né? São formados associações de bombeiros, então existe uma diretoria que é formada, existem eleições, e essas diretorias são trocadas constantemente, né? Já no Corpo de Bombeiros Militares existe aquele regime por merecimento, né? De soldado, primeiro sargento, segundo sargento, tem toda aquela escala que também é diferente da nossa. Mas o que talvez aqui no Brasil ou no Rio Grande do Sul, né, seja uma novidade ou um espanto, o fato de bombeiro voluntário, né? Se alguém dá uma pesquisada hoje na Europa, praticamente é tudo voluntário. No Chile também, aqui já é tudo voluntário. Né? Aqui no Brasil a gente tem militares e só em 3 estados do Brasil hoje tem voluntário, que é nós, Santa Catarina e Espírito Santo. Os bombeiros voluntários de Teutônia atendem a 5 municípios da região. A gratidão é o que move a corporação, mas nem sempre foi assim. No início foi difícil a gente ser reconhecido no município, né? Porque a gente só tinha um caminhão, tinha pouca gente, não tinha uniforme, não tinha nada, equipamento nenhum, né? Daí o pessoal não viu a gente com os olhos assim bons, né? Mas hoje, depois de muitas jornadas, esses heróis têm o trabalho elogiado pela comunidade. Mas a gratificação paga tudo. Ultimamente a gente tem trabalhos muito importantes, a gente é fundamental hoje aqui na região de Teutônia. A gente cobre uma população de 46 mil habitantes. E o trabalho bem feito, o salvamento das pessoas, o agradecimento das pessoas, eu acho que é o melhor pagamento hoje que me realiza hoje como bombeiro voluntário, né? Melhorou, vamos dizer, 90%, né? Porque a gente atua em mais municípios também, né? E a gente está bastante nas escolas, nas creches, né? E até a comunidade hoje ela vê a gente com outros olhos, assim, né? Que a gente está mesmo aqui voluntário e trabalhando com amor à camiseta, né? É gratificante? É gratificante para nós. E agora a previsão do tempo. Hoje à tarde deve ser de sol entre nuvens com possibilidade de chuva em pontos isolados. Para amanhã a previsão não muda e há possibilidade de chuva na região. As marcas devem ficar entre 24 e 35 graus. E a seguir, projeto da Univates desenvolve veículo para transporte de resíduos. Dia 17, o projeto multidisciplinar de extensão universitária Dimensionamento de Veículo para Catadores de Materiais Recicláveis apresenta o veículo criado para a coleta dos materiais. O projeto teve como objetivo desenvolver um veículo manual para os catadores que trabalham nas ruas da região, a partir de uma pesquisa realizada com eles. Veículo para catadores de materiais recicláveis,
criação que envolveu alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e de Produção da Univates. O projeto começou no primeiro semestre de 2016, quando alunos da disciplina de Desenvolvimento de Produto 2 foram a campo conversar com os catadores para ver qual era a necessidade deles. A partir do feedback recebido, os estudantes começaram a desenvolver os protótipos. A versão final suporta até 200 quilos de materiais. Foram englobadas 4 disciplinas, a primeira delas da Engenharia de Produção, Desenvolvimento de Produto, onde houve a pesquisa de quais eram os requisitos dos catadores, que tipo de produto eles precisam. Depois, 3 disciplinas da Engenharia Mecânica, onde houve a pesquisa sobre materiais, o dimensionamento da estrutura da gaiola, né? Dimensionamento dos eixos e a seleção dos componentes. O projeto avaliou junto aos catadores aspectos como ergonomia, custos, análise estrutural, envolvendo diversas áreas de conhecimento. Do ponto de vista da ergonomia, a presença de 3 rodas ajuda muito na questão da distribuição do peso. Ele não precisa mais equilibrar o peso da carga e sim somente puxar o carrinho, né? A haste frontal também facilita muito, independente da altura, ele consegue se adequar facilmente. A abertura lateral também, que dá fácil acesso a toda a carga, foi pensada em termos de melhoria de ergonomia. O veículo não possui nenhum tipo de motor e há motivos para isso. Muitos dos produtos carregados, eles são de baixíssimo valor agregado. Então, muitas vezes o catador, ele, quando está com seu carrinho cheio, tem ali um valor de R$6 a R$7. Se ele comprar 1 litro de gasolina por R$4, ele já vai praticamente inviabilizar o trabalho dele. O David estuda Engenharia Mecânica e é um dos alunos envolvidos no projeto. Eu acredito que isso agrega porque a gente já está tendo uma prática, no caso, do que poderá ser desenvolvido futuramente. A gente está dimensionando um veículo, independente se é tração humana ou motor, ele não deixa de ser um veículo e acho interessante a participação porque a gente está atendendo a comunidade local. A estimativa de janeiro para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2017 totalizou 221.400.000 toneladas, o que representa um crescimento de 20% em relação à safra do ano passado. A área a ser colhida estimada cresceu também, quase 5%. Juntos, arroz, milho e soja representam 93% da estimativa da produção e 87% da área a ser colhida. Os dados são do IBGE. A Prefeitura de Lajeado e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, estão prestes a firmar um convênio para ressocializar presos por meio do trabalho em espaços públicos. A proposta foi apresentada em reunião com representantes do Departamento de Tratamento Penal, da SUSEP, da Prefeitura do Presídio Estadual de Lajeado e uma equipe da Prefeitura de Teutônia, que também tem interesse em implementar o projeto. A iniciativa deve ser liderada pela Secretaria de Segurança Pública e Secretaria do Meio Ambiente. E a seguir, Dia do Pastel. Entre os dias 20 desse mês e 4 de março, o Parque Professor Teobaldo Dick vai ser palco de uma etapa do Circuito Verão Sesc de Esportes. O evento, que busca o bem-estar físico da comunidade, é uma parceria entre Sesc e a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer e está inserido no Curto Verão, programa que conta com diversas atividades esportivas. Os jogos classificatórios acontecem sempre a partir das 7 da noite, nas modalidades beach soccer, masculino e feminino, vôlei de areia masculino e feminino e futevôlei. As finais são no dia 4 de março. Dia do Pastel. Em dezembro, o projeto Vida de Lajeado aproveitou a data e fez uma ação para conseguir captar recursos financeiros. Difícil encontrar alguém que não goste de pastel. Fresquinho como esse, frito na hora então. Pensando nisso, o projeto Vida do bairro Santo Antônio fez uma ação para vender eles e arrecadar dinheiro para a entidade. Para complementar a renda, né, para auxiliar nas contas do projeto, né? Então, para usar esse dinheiro então para incrementar o lanche, incrementar o almoço, às vezes um temperinho diferente, alguma coisa
Assim, então, é a segunda vez com sucesso. Aqui, além das serventes do projeto, as professoras colocaram a mão na massa. Se não fosse essa equipe, eu não teria como fazer. Até muito desse pastel que foi vendido e foi entregue há pouco e vai ser entregue no decorrer do dia, é venda, fruto de venda das próprias professoras, que, vocês podem ver, auxiliaram também na embalagem, no próprio preparo, fritar o pastel, né? Então, se não fossem elas, as serventes, não teria como sair esse dia, não. No Projeto Vida do bairro Santo Antônio, 60 crianças são atendidas por dia no turno oposto da escola. Eles chegam já, quem vem de manhã, eles tomam um café, e daí eles realizam atividades de artesanato, tem a música, tem atividades esportivas, tem o apoio pedagógico, que é pode ser feito tema, né, aula de reforço. E o pessoal da tarde almoça, depois tem as mesmas atividades, tem o lanche e passam o dia acompanhados de professores, né, bem cuidados aqui no projeto. E com o apoio da Prefeitura de Lajeado, o Grupo Vale Ciclismo faz no dia 19 de março o terceiro desafio. Haverá 2 opções de trajeto, ambos devidamente demarcados. Um mais curto, com 60 quilômetros de distância e elevação de 780 metros de altitude, com saída de Lajeado, passando pelos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, com retorno a Lajeado. A segunda opção terá 130 quilômetros de distância, com elevação de 1.820 metros, saindo de Lajeado, passando pelos municípios de Arroio do Meio, Forquetinha, Canudos do Vale, Cruzeiro do Sul, com retorno a Lajeado. Ambos trajetos serão apenas em asfalto, com saída e retorno do Parque dos Dique. Inscrições pelo site bikedosul.com.br. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.